Então, esse alarme todo com relação à Amazônia, desmatamento, com relação à Amazônia, desmatamento, ele não é real. Essa velocidade com que vem sendo desmatada a Amazônia... Não, se você olhar, nós medimos desmatamento na Amazônia, medimos mesmo, com o projeto do INPE, o PRODES, ele mede, avalia isso todo ano, há 32 anos. A média nos 32 anos, desmatamento anual, é de 14 a 15 mil quilômetros quadrados, a média dos 30 anos. A média dos últimos 20 anos é de 12. Está reduzindo. Dos 20 anos. E a média dos últimos 10 anos é da ordem de 7 mil. Então vem caindo. E atualmente ele está flutuando entre 7 e 9 mil nos últimos 10 anos. Ele flutua e está nesse nível. Isso daí é 0,1,7 da Amazônia. Nós já estamos no desmatamento zero. 0,2 vai arredondando para cima. Da área total. Da área total do bioma. Por ano, está sendo desmatado 0,2. Não pode desmatar muito mais, porque o resto é parque, área indígena, tem o Código Florestal. Que já está protegida pelo Código Florestal. 80% está protegido. Então nós estamos com 84%, no máximo mais 4%. Levaria aí uns 25 anos para fazer isso. Mas vamos fazer a hipótese que não tivesse índio, não tivesse parque, nada. Que não tivesse Código Florestal liberando, não tem Código Florestal, delimitando. Nada. Nesse ritmo, a gente levaria para desmatar todo o bioma 435 anos. No ritmo de hoje. No ritmo de hoje, 435 anos. Alguém fala, e se dobrar? Bom, leva 320. Então nós estamos falando de 4 séculos. Então como é que a Merkel, como é que um chefe de Estado pode ser tão desinformado e falar a situação alarmante, crescimento alarmante? Isso não corresponde aos dados. Existe uma flutuação no desmatamento, né? Mas é isso. São 30 mil desmatamentos por ano, dessa ordem, espalhados pela Amazônia. Só que, paralelo a isso, existe um processo de regeneração da floresta. Porque muitas áreas desmatadas desses últimos 30 anos foram abandonadas. Não circula mais pela Transamazônica, então. Teve grandes projetos que faliram e a floresta voltou. E a Embrapa tem um mapeamento por satélite dessas áreas. Tem um mapa da regeneração. 10% do que foi desmatado nos últimos 10 anos já virou uma bela de uma floresta. Já foi regenerado. Regenerado. Não é a floresta perfeita ainda, mas é uma floresta grande e tal. Dificilmente se mexe. E 20% está com vegetação nativa. Uma parte pode virar uma grande floresta, uma parte pode voltar para a agricultura desmatada. Mas a regeneração é 30% do que foi desmatado nos últimos 30 anos. Então, 1/3 do que desmatou voltou a ser vegetação nativa. Claro que desmatou mais do que isso. Mas falar de desmatamento e não apresentar também o outro processo, que é o da regeneração, como se um lugar desmatado nunca mais voltasse a ser floresta, não é verdade. Porque muito voltou a ser floresta. 1/3. 1/3, né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais equilibrada, entender isso que está acontecendo lá, né? Separar o joio do trigo. Sim. Tem coisa criminosa, tem coisa errada, tem que ser combatida, né? Mas jogar o esforço todo dizendo que não pode ter desmatamento na Amazônia, não pode, respeitando o Código Florestal, até 20% o agricultor pode explorar da sua terra. Falta ainda uns 4% ainda disso hoje. Então a gente tem que conhecer melhor essa realidade. A Embrapa ela trabalha com números, com mapas, com fatos, né? Que possam alimentar políticas públicas mais justas, mas justas principalmente com os pequenos agricultores da Amazônia. Hoje, se o senhor fosse pensar o que seria de mais urgente na Amazônia, seria então política pública de regularização fundiária. Pequeno agricultor. Titulação dos pequenos agricultores para ele poder voltar a ter acesso a crédito, facilitar a vida deles, programas de assistência técnica, de extensão rural, de fomento, para modernizar esses agricultores. Aí sim eles vão deixar de fazer queimada, vão produzir com mais eficiência, vão alimentar melhor as cidades e vão ter sustentabilidade.